Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Que alegria, poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, com a igreja amada do Senhor, com cada um que está participando online. Eu quero, foi me trazido o tema Direções de Deus em meio à crise. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é ficar olhando para a crise e deixar de olhar para Deus, porque só Ele é quem tem a solução para cada problema que enfrentamos. Na verdade, essas soluções estão todos os dias a nosso alcance, A palavra de Deus, todos nós temos uma Bíblia em casa, todos nós temos não só a Bíblia em casa, como essa palavra em nosso coração e em nossa mente, e é isso que nos capacita, a entendermos e vivermos de uma forma assustadora aos olhos do mundo, porque a palavra diz que lá em Romanos, que o justo viverá por fé, ou seja, cada passo que ele vai dar, cada atitude que ele vai exercer, ou tudo quanto ele for fazer, verdadeiramente, em conceito de sabedoria, como foi falado aqui, primeiramente ele vai consultar a Deus, para enfim fazer o que Deus manda fazer. Era assim na época dos profetas, no Antigo Testamento. Eles não chegavam lá e falavam por si, eles esperavam Deus chegar a eles, e revelar para eles o que Deus queria para aquela nação, e aí eles iam lá, e proclamavam, anunciavam as verdades de Deus, sem se preocupar se o rei ia gostar ou não ia gostar, se a nação ia gostar ou não ia gostar, porque a tarefa, o exercício do profeta é levar a mensagem do Senhor. E não tão diferente, nós nos dias de hoje temos a grande profecia do Senhor, que é o Evangelho, e temos essa mesma responsabilidade de levarmos o Evangelho às nações, aos povos, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, no versículo 10, Filipenses capítulo 4, versículo 10, e vamos acompanhar um pouco desse momento que viveu o apóstolo Paulo e deixou registrado a igreja de Filipos, esta mensagem que muitas pessoas, o versículo 13, 14 em particular, o 13, às vezes você encontra nas portas das casas, nos carros, nos caminhões, é aquele texto que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 10, amém? Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Portanto, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, e abastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos,
o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como um sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. O apóstolo Paulo, né? Eu acho interessante que lá em João Alfredo, né, alguns irmãos me procuram e dizem: pastor, por que é que o senhor fala tanto de Paulo, né? Talvez seja o DNA missionário, né? Eu vou pesquisar isso aí. Na verdade, irmãos, é porque o mesmo Espírito, né, que habitou nos apóstolos, hoje ele habita em nós, ele mora em nós, e é natural que a gente se apaixone, que a gente passe a ter uma certa admiração. Não à toa os judeus falavam: mas nós temos por pai Abraão, nós somos seguidores de Moisés. Mas tudo isso, irmão, só vai ter sentido se o Espírito que estava em Abraão e estava em Moisés estiver sobre nós, né? Nós temos, a palavra de Deus não nos proíbe, né, de alegrarmos no Senhor na vida dos seus servos, tanto os que já se foram como os que estão conosco. Paulo nos alegra e nos chama a atenção, porque no versículo 10 ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Então, nesse texto, nós descobrimos o segredo de Paulo, né? O segredo, uma forma de expressão de falar, né? Que sempre esteve escancarado de que Paulo e os apóstolos, eles eram pessoas alegres, porque haviam entregado as suas vidas para o Senhor. E Paulo tinha essa convicção, essa certeza de que aquele que verdadeiramente está andando no caminho, aquele que teve um encontro com Jesus, a sua vida agora é totalmente dependente de Jesus e de mais nada. Ele vai dizer: olha, alegrei-me sobremaneira, de uma maneira da qual, irmão, só ele é que pode dizer. Por isso que ele está dizendo: só eu me alegrei de sobremaneira. Porque quando Deus faz, quando Deus opera, como diz o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você nesta noite, você que está ouvindo esta mensagem, se você anda meio triste, desanimado, então olha para Deus, volta os teus olhos para o Senhor, né? Quando o salmista também expressa: ergo os meus olhos para o monte, é porque se sabe que Deus, né, ele marcou encontro com homens deles, né, com servos deles, lá no monte, né? Moisés, certa vez Abraão foi oferecer um sacrifício também. Todos aqueles que iam com a intenção, irmão, de falar com Deus, né? Não precisava propagar: vamos ao monte, não. Todos aqueles que de coração sincero queria ter um momento a sós com Deus, Deus falava com eles. O texto vai nos dizer que um dos motivos dessa alegria: agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Então Paulo está dizendo que ele reconhece Deus em meio à igreja de Filipenses. Paulo está dizendo assim: Deus está pegando você, igreja de Filipos, e está me tratando, e está mostrando para mim. Paulo está dizendo: eu vejo através de vocês que Deus está comigo. Irmãos, não tem como ninguém negar a presença de Deus na casa do Senhor. Muitos podem dizer: eu não gostei da mensagem, mas a intenção da mensagem não é agradar a gente. A intenção da mensagem é fazer com que nós venhamos nos converter para o Senhor. Então diz: o favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Então, irmãos, sempre quando Deus levanta uma igreja, sempre quando Deus levanta um obreiro, um servo do Senhor, Deus levanta pessoas para cuidar dele.
em particular a igreja. E quando a gente fala igreja, a gente está falando alguém que faz parte de uma comunidade, porque o sentido da palavra igreja é reunião, é congregação, é assembleia, né? Um grupo de pessoas. Então não tem como ser igreja sozinho. Nós só somos igreja quando estamos em união, né? O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como nós perdemos tempo, irmãos, muitas vezes nos distanciando uns dos outros, né? E é muito comum, né, nós, em pleno século XXI, ver pessoas dizendo: eu me sinto tão só. Mesmo com redes sociais, né, mesmo com as tecnologias atuais, as pessoas dizendo que se sente só. Mas vamos entender melhor o porquê que Paulo tinha essas convicções. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo: olha, eu estou vivendo e a minha vida está sendo dedicada para Cristo. Mas por que ele diz, pastor, que o morrer é lucro? É porque após o momento da sua morte, ele sabe que não tinha outro caminho, ele iria se encontrar com o Senhor. A morte, irmãos, para nós é algo muito doloroso, porque a separação, né, entre nós e os nossos familiares, amigos, a comunidade, pessoas do trabalho. Mas se a gente parar um pouquinho e refletir quem é que está nos esperando, aleluia. Senhor, é preciso ter muita fé para ver aquilo que aconteceu. Diz a palavra do Senhor que quando Lázaro morre, vieram os anjos do Senhor e o levaram para o seio de Abraão. Sabemos que é doloroso para quem fica, mas é prazeroso para quem vai se encontrar com o seu Deus. Enquanto o rico estava preocupado, querendo que Lázaro refrescasse a sua língua, ou que pai Abraão mandasse alguém plantar a sua parentela, Lázaro estava tranquilo, sossegado e desfrutando de algo majestoso e glorioso, que é estar diante daquele do qual, por mais que vivendo, como diz, pense numa crise o que Lázaro viveu, desejar comer do que caía, das migalhas que caía da mesa do rico. Mas entendemos, aos olhos de Deus, que isso não foi o suficiente para que Lázaro viesse se corromper. Porque o problema, irmãos, é quando nós perdemos a nossa identidade de quem nós somos, igual ao filho pródigo, né? Se afastou, se viu numa crise tremenda, mas ele lembrou, ele lembrou que ele tinha um pai, que não era só bom para com seus filhos, mas com os seus trabalhadores também. E ele pensou, é lucro voltar e pedir para o meu pai: deixa eu ser um trabalhador do Senhor? Porque ele via, irmãos, certamente aquele pai, né, que possivelmente tratava os seus trabalhadores com dignidade, com honra, respeito, atenção. Às vezes a gente corre tanto que esquece de dar atenção às pessoas, né? Assim, né? E corre para um lado, para o outro, e principalmente, irmãos, as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, os nossos familiares. Diz o texto que na palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, que teve uma pessoa que ela recebeu a bênção do Senhor. É o chamado, a gente chama ladrão, né? Os termos mais colocados, biblicamente falando, os malfeitores, né? No tempo da escravidão, havia os feitores, que na verdade eles levavam o nome de malfeitores, porque o quanto que eles faziam as pessoas, os escravos sofrerem. Aquele homem lá na cruz, ele olha para Jesus e diz: Senhor, depois de reconhecer os seus erros, não só dele, como do companheiro de cruz, estavam sendo crucificados,
Ele disse: olha, nós estamos aqui pagando pelos nossos feitos. E sabe qual é o maior problema, irmãos, que a igreja enfrenta? É não entender que se paga pelo que se faz também. Nem sempre é provação, tribulação. Às vezes existe o pecado nas nossas vidas, e enquanto nós não o confessarmos, sofreremos. Mas Jesus, mesmo na cruz, irmãos, olha que coisa gloriosa, mesmo na cruz, Jesus mostrou que é possível também nos últimos minutos ter uma palavra de Deus para alguém que está ali ao seu lado. Às vezes a gente só pensamos em nós mesmos, mas Jesus, ele ouviu as palavras daquele homem. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Irmãos, aquele homem, ele abriu seus olhos, ele entendeu que nesta vida, neste mundo, ele teve momentos bons, ele se deu bem em algumas situações, mas o salário do pecado é a morte. E quando ele estava ali na cruz, ele entendeu que ele agora estava longe de Deus, distante de Deus, de que agora ele não tinha ninguém por ele, que ninguém estava ali para defendê-lo, e ninguém poderia lhe tirar daquela cruz. Mas é interessante como um malfeitor para e reconhece Jesus como Senhor e Rei. Senhor, ele já, quando ele diz Senhor, entenda, ele está dizendo: Jesus, eu sou teu, aleluia. Ele está dizendo: Jesus, olha, eu estou te dando a minha vida, é tua. Eu tentei neste mundo, eu fui pelas paixões, pelos prazeres, mas eu vi que essas coisas só podiam me levar à morte. Então Jesus diz para ele: em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas voltando ao texto de Filipenses, Paulo, com essa alegria de ter uma igreja parceira, essa igreja de Filipenses, ele diz no versículo 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em outras palavras, se você está enfrentando alguma crise, não esqueça de estar contente. Mas pastor, Paulo escreve aos Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele vai dizer também, como está escrito, né? Tanto sei, versículo 12, estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Será que dá para a gente parar um pouquinho, refletir e aproveitar as experiências que Deus tem nos concedido? Porque uma coisa é certa, irmãos: as crises, ou as experiências, as provações, as tribulações e as angústias, a gente só consegue passar porque nós não estamos sozinhos. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ele diz nos últimos versículos, ele diz: eis que estou convosco todos os dias. A gente nunca caminha sozinho. Olha, vai que coisa interessante. Não tem como você driblar Jesus, não tem como você se adiantar e Jesus ficar para trás. Não, Ele está conosco, Ele está vendo todas as coisas. É por isso que principalmente o novo convertido, se vacilar, se cometer um erro, um pecado, ele já pensa logo: meu Deus, eu vou orar, eu vou pedir perdão, né? Ele vai procurar ajuda. E é curioso, irmãos, como os novos convertidos têm mais facilidade, né, em buscar ajuda do que as pessoas que estão há tanto tempo na igreja. Paulo dá esse testemunho, e ele diz no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e dizer: eu sei porque ele ou ela tudo pode, é porque o Senhor os fortalece.
Mas o único meio de que eu venha me fortalecer no Senhor é através da oração, através da leitura da palavra, através da adoração a Deus contínua, diariamente. Nós não podemos esperar que a gente venha só adorar a Deus só nos dias que tem culto na igreja. A adoração, ela é diária, né? Então diz: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Aprenda isso. Deus não permite que você e eu estejamos sozinhos diante de uma tribulação. Sempre vai ter alguém orando por mim e por você. Sempre vai ter alguém intercedendo, contribuindo de alguma forma pela sua vida. É por isso que a gente consegue suportar, né? Vai dizer, versículo 15: e sabeis também vós, ó Filipenses, que o início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Todos nós temos necessidades. Por quê? Por causa das crises. Temos uma meta, um objetivo, um alvo, mas quando esse alvo é Cristo, as necessidades, elas são supridas em Deus. As crises, elas são vencidas no Senhor. Elas se tornam experiências para que eu e você venha testemunhar da grandeza, da majestade de Deus na minha e na tua vida. Quando nós olhamos para uma crise, tem uma canção, um hino, né, da comunidade de Ninópolis, que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Quem aqui quer crescer na fé? Então se prepara, suporta, né? Está doendo, dá para suportar sim, porque a palavra diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Quando Satanás teve a intenção de fazer todo mal a Jó, de feri-lo, de tirar dele aquilo que ele tanto amava, de fazer com ele aquilo que ele tanto temia, Deus disse: está consentido, está permitido, mas não toques na vida dele. Dá para você entender isso? Todo mundo abre a boca e diz: eu queria ter a paciência de Jó, eu gostaria de ter a fé de Jó, mas o problema é a gente não se comportar como Jó se comportava. É nós não vivermos como Jó vivia. Homem íntegro, reto, temente a Deus, justo, e se desviava do mal. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que temos que ter os nossos olhos voltados para Jesus. Eu me refiro ao fato de que se a gente olhar para os homens de Deus, nós vamos ver falhas neles também. Eu me lembro que lá no sertão, em Araripina, uma vez um irmão chegou para mim e disse: eu estou orando, estou pedindo a Deus para que eu seja igual a Davi. Eu falei: está repreendido. Ele disse: mas por que, missionário? Eu disse: porque Davi foi homicida e adúltero. Você também quer viver essa experiência? Ele: meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Aí ele disse: então eu vou orar assim: Senhor, assim como Davi acertou em suas decisões, que eu seja semelhante a ele. Eu falei: agora sim, você está orando. Se bem, irmãos, que o Espírito intercede por você. Às vezes nós procuramos belas palavras, palavras mágicas. A gente pensa que o Evangelho, né, é um livro de feitiçaria gospel. Bem, esse versículo aqui, ele é forte, ó. Receba. Agora não vive não. Prega e não vive para ver o que é que dá. Aí tem um termo que diz, né, o feitiço virou contra o feiticeiro. Mas na verdade, irmãos, tudo é graça. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele aprendeu do Senhor: a minha graça te basta. E diz, versículo 17:
Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Jesus diz: não acumuleis para vós tesouro na terra. Quando o assunto é tesouro, é bênção. O pastor Ricardo está falando do ouro, da prata, dessas coisas preciosas que tanto nos encantam. Ah, pastor, só queria uma pepita de ouro. Só queria cavar as terras de repente lá em João Alfredo e achar. Sabe qual é o maior problema, irmãos, com as riquezas? É que elas podem nos corromper. Eliseu, o homem de Deus, chega na Naamã, ele nem vai recebê-lo, só dá um recado: diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mergulhou, recebeu a bênção, a cura, chega lá e diz: olha, agora eu vim ofertar. Mas as ofertas que ele trouxe seria para homem. E Eliseu disse: não, não me compete, eu já tenho o que eu preciso. Vá em paz. E vai dizer no versículo 18, escute o que Paulo diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível de Deus. Paulo diz: eu não preciso de mais nada. Na verdade, ele não precisava. Sabe quem é que precisava? A obra. Porque para fazer as viagens missionárias era necessário recurso. Ah, mas Paulo fazia tenda, sim, mas ninguém come tenda. Fazer uma coisa, ganhar um recurso é outra, né? Mas suprir, chegar e encontrar um necessitado e Paulo não ter o pão para dá-lo. Irmão, tem muita coisa, irmãos, que esses homens de Deus, assim como o próprio Jesus fez, e João disse que se fosse escrever tudo, não caberia, o mundo inteiro não caberia. Sabe por quê? Porque Deus continua fazendo. O Evangelho, irmãos, ele encerrou no escrito, mas diz lá em Apocalipse que perante o Senhor existem livros, e que estão escritos tudo aquilo que a gente faz de bom ou de ruim. A gente temos que nos preocupar em fazer o que é bom, porque toda árvore boa produz fruto bom. Jesus só vai podar, mas as árvores ruins serão cortadas. Irmãos, temos que vigiar. Temos que vigiar. Não há mais tempo para brincar. Temos que viver esse amor de Deus. Paulo, ele conclui dizendo, verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ora, Deus quer suprir todas as coisas, irmãos. Todas as necessidades, cada uma. Qual é a sua necessidade? Deus quer suprir. Mas sabe qual é o problema? É que nós não olhamos para a necessidade da obra. Paulo está dando um testemunho dele: olha, igreja de Filipenses, ele está honrando aqueles que têm honra. Ele está dizendo: tem muitas igrejas, não é, Filipos? São muitas, mas só vocês estiveram comigo. E não foi uma, foram 2 vezes. E Paulo diz: olha, vem cá, eu estou escrevendo isso aqui para dizer para vocês, em nome de Jesus, o Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir. Deus vai suprir. Se você estiver, aleluia, voltado para Ele, se você deixar Deus te usar para abençoar, Deus vai usar pessoas também para te abençoar, irmãos. Deus vai te fazer, aleluia, viver, aleluia, nos lugares celestiais. Eu quero encerrar nessa noite dizendo para você: em palavras é difícil dizer o que Deus faz. É difícil, é complicado, porque as palavras são tão pequenas. São pequenas as palavras, irmãos.
diante da grandeza do nosso Deus. Eu tenho que ler só o último versículo, porque diz assim: louvado seja o seu santo nome. Versículo 20: ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Se você ainda hoje não glorificou a Ele, glorifica. Além das palavras, glorifica como a igreja de Filipenses glorificou. Glorifica como Paulo glorificou. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento de Deus. Ah, mas eu não tenho condições. O problema é esse, irmão. A gente fica pensando nas condições, esquecemos de fazer o que é para a gente fazer. Os recursos. Se Paulo fosse Deus, só viajo se vocês me ajudarem, igrejas. Paulo não tinha viajado, mas Paulo disse: eu estou indo. E no meio de tantas igrejas, a igreja de Filipenses: estamos aqui, Paulo, lá vai a oferta. A gente mandou uma, amém, vamos mandar outra, né? Vamos abençoar mais. Então, querido, Deus quer que primeiro você abençoe, para você poder ser abençoado, amém? É uma regra. Diante de tantas promessas que Deus deu para Abraão, Ele disse: ser tu uma bênção. Quem estava ao lado de Abraão, seus servos, sua família, foram abençoados por Deus, porque Abraão escolheu ser uma bênção. Então seja uma bênção. Olha, não olha para a crise, olha para aquilo que Deus te chamou para fazer. Olha para aquele ladrão da cruz, que Jesus não tirou ele da cruz. Sabe por quê? Talvez ele pudesse voltar a errar, se Jesus tivesse tirado: tu vai descer da cruz agora, desce. Jesus disse: eu vou levar ele para o paraíso. Olha, é o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você está preparado? Você está preparada? Se prepare no Senhor. Seja fiel ao Senhor no pouco, e sobre o muito Ele te colocará, amém? Eu agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade, e a igreja de João Alfredo fica feliz. Saiba que esse momento que vocês têm aqui, nós temos 30 minutos com vocês lá em João Alfredo. A gente bota para transmitir. Lá o culto começa às 6h30, então 6 horas, às 6h30 a gente está transmitindo, participando, se alimentando. E ainda tem irmãos, pastor, que diz: pastor Júnior, o senhor vai tirar na hora da pregação. Eu fiz: eita, fui escanteado mesmo, né? Eu disse: não, irmão, mas calma, se aperrei não, depois você vai lá e assiste de novo. Mas que o Senhor, assim como Paulo disse, eu quero declarar em nome de Jesus, que Deus lhes abençoe com a sua graça, com a sua majestade, com toda a glória que Ele tem. Ele vai lhes abençoar pelo que vocês têm feito, cada um que está aqui, cada um que está participando, assistindo, cada um que tem feito a sua parte. Então, nesta noite, diante de Deus, você é a igreja de Filipenses, e continue sendo uma bênção em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia.